Thalíria, prazer te receber. Muito obrigada. A gente adora trocar ideia. E eu acho muito legal, principalmente, conversar com você, porque a gente te acompanha pela campanha de mulher há um tempinho já. Quase uma década. Quase uma década. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar com um desafio. Queria que você contasse sua trajetória, como você chegou até aqui em 30 segundos. Uau! Vai! Uma professora apaixonada pela educação, que olha que na educação as desigualdades se reproduzem e que aí resolve ocupar a política e, ocupando a política, quero seguir ocupando a política. Uma mãe ocupando a política. Arrasou. Foi menos de 30. Foi menos de 30. E olha que a senhora foi uma das poucas com menos de 30, assim. Eu adoro esse desafio para as parlamentares, porque elas tomam um choque. Realmente é uma coisa. Fala pra mim um pouco, assim, pensando na sua trajetória política, a gente já conversou em câmara, off-câmara, em vários momentos, sobre as dificuldades que não só você, mas mulheres negras, e não só mulheres negras, mulheres como um todo, mas a gente atravessa pra se reafirmar como quadro político viável, como quadro político visibilizado. Eu lembro que na campanha de mulher a gente via vários casos, tipo, eu faço uma entrevista e aí é uma coisa super, não é glamourosa, mas é no meio da cidade, conta parará, e aí a câmera desliga e ela conta que ela não tem dinheiro pra ir de uma agenda pra outra. E ela vai fazer agendas de ônibus ao longo do dia, se colocando super a risco, enfim. Mas eu queria que você contasse agora, usasse esse espaço como um momento de denúncia mesmo, e te contar qual foi a coisa mais difícil que você atravessou nesse sendo um corpo político. A coisa que, uma hora que fala assim, nossa, eu precisava estar aqui mesmo, eu precisava passar por isso, essa era uma coisa que eu precisei viver. Compartilha com a gente. Ó. Conta pra gente qual que foi. Eu acho que pra gente, que é mulher, em especial mulher negra, mãe, é muito mais difícil sempre, assim. Eu não vou sair da política, isso não é uma possibilidade, mas também nunca foi possível fazer política em paz. Em nenhum momento. Você pega do mandato de vereadora, da campanha de vereadora, até o segundo mandato de deputada, passando pela campanha a prefeita. Então foram muitos momentos difíceis, assim. A execução da Mari foi um furacão na vida da gente, assim, porque as ameaças que eu particularmente já vivia antes, mas a gente não levava a sério, sabe? Aí matam Marielle. Então isso mudou radicalmente a vida e abriu a experiência de estar na política para uma outra coisa, né? Medo, preocupação. E aí, quando eu me tornei mãe, isso ficou muito forte. E o momento mais pesado que eu me recordo, de tantos, que foram muitos, eu tava com Moana, minha mais velha, com menos de 3 meses, estava de licença maternidade, pandemia, estava em Niterói. Eu já tinha escolta da Polícia Legislativa por ameaças de grupos supremacistas brancos, plano de execução no âmbito virtual, identificado pela Polícia Federal. Mas aí me ligam perguntando, você tá em casa? Eu falei, tô. Não sai de casa, a escolta estava suspensa por causa da pandemia. Nós estamos retomando amanhã. Chegou para nós uma notícia de que a milícia quer matar você. Foi identificado uma reunião onde cobravam sua execução. Chegou pelo Disque Denúncia. Aí chegou uma, aí eu quase tava amamentando a Moana. Chegou 2, chegou 3, foram 7, 6 bem contundentes, muito reais. Aí virou um inferno. Aí eu tive que ir embora na pandemia vim pra cá, fiquei 1 ano sem o Rio, não votei na eleição municipal na época. Então, e eu nunca tive resposta do Estado. Uma análise de risco, esse território é melhor, esse é pior, esse é... Então, essa dimensão de... Tem o grupo de ódio que quer te matar. Tem a milícia que também quer te matar. Com um filho nos braços. Esse momento foi o momento que eu falei, não dá. Não dá. Agora eu sou mãe. Mas a gente se recompõe e entende que justamente porque é mãe que a gente segue, né? Também porque é mãe, é pelas crianças, né? Sim. Foi foda. Esse momento foi... Foram essas 7 denúncias, elas foram muito... Essas 7... ameaças, elas foram... Eu lembro de acompanhar, e só de acompanhar... E era muito detalhado. Falava assim... Cor da porta onde foi a reunião, membros da reunião. Era uma reunião com várias pautas, dentre elas, reunião de milicianos. Sim. Pesado. Pesado.
pra gente acompanhar mulheres na política era uma coisa antes da execução da Marielle, virou depois da execução da Marielle. É realmente uma coisa bizarra. Não, é um divisor de águas. É um divisor né? de águas. Assim. Nunca mais vai ser como antes. E aí a gente vê, né, coisas tão concretas como as suas ameaças, vê outros atentados políticos que outras candidatas do Rio, inclusive, passaram, e a gente acaba tendo que temer, realmente, por muito... É muito sério. É muito sério. Porque junta o ódio dos supremacistas brancos, dos que se organizam, né, dos neonazistas, com a milícia. E uma milícia cada vez mais ideologizada. Cada vez mais afinada ideologicamente com a extrema-direita. Bem sério. E o oposto? Conta pra gente, então, momentos que te deram felicidade de falar assim, não, é isso que eu tinha que estar fazendo mesmo, é por isso que eu estou fazendo isso. Conta pra gente exemplos de... Olha, contraditoriamente, a política me faz feliz também, assim. Eu acredito muito na força da política, assim. Por isso que eu acho que a gente tem que ter mais de nós. Porque a nossa força potencializa a força da política, assim. Então, eu acho que a minha eleição para deputada, a segunda eleição, porque, olha, eu fui a vereadora mais votada. Aí, quando eu fui candidata a deputada, todo mundo dizia, de vereadora para deputada federal, foi mais de 100 mil votos. Aí agora, mesmo depois de ser líder da bancada do PSOL, de eu ter um mandato muito eficiente, num momento difícil do Brasil, né, o governo Bolsonaro, a gente estava lá na linha de frente, eu ouvia, 100 mil é o teto. 100 mil, porque tem 100, a gente tem sempre que provar. E aí não foi 100 mil, foi 200. E não foi só isso, a mais votada da esquerda do Rio de Janeiro, a terceira mais votada do estado, 11 mil votos só atrás da primeira. Então, assim, foi uma resposta àqueles que menosprezam o nosso papel, não reconhecem o tamanho da gente na política. Então foi um gostinho, assim, delicioso. Super, foi uma coisa super legal. Um momento de alegria também, de reconhecimento do trabalho. A reeleição é muito legal, porque é um reconhecimento de, o povo reconheceu o que você fez, o que nós fizemos juntos, né? Super. E para as mulheres se reelegerem é sempre muito mais difícil, sempre um desafio. Com certeza. Agora conta pra gente assim, pensando na sua trajetória política, a gente sabe que você não vai parar, mas pensa se acontecer alguma coisa, e não tô falando de coisas ruins não, tô falando de coisas boas. Não, agora eu decidi que eu vou, sei lá, montar uma fazenda. Se acontecer uma coisa que você mudar o seu rumo, qual que é a coisa do seu mandato que você fala assim, esse aqui é o meu legado? Se eu parasse hoje, isso aqui é a coisa que eu queria entregar. Ou que eu já entreguei. Qual que é a coisa? Olha, assim, aprovar licença maternidade e paternidade para cientistas no Brasil é que a gente, assim, não tem dimensão. Hoje, os cientistas, os pesquisadores, as pesquisadoras no Brasil vão ter licença maternidade e paternidade de 6 meses. As mães atípicas vão poder prorrogar esse tempo. Então, acho que isso é uma vitória, que é tão difícil aprovar uma lei na Câmara Federal. E essa lei, então... E eu acho que tem um legado, assim, que é um legado de ocupar esse espaço, assim. Benedita. Benedita abriu caminho para muitas de nós. Eu não existiria na política se não fosse Benedita. E eu também tenho uma impressão que eu também tô abrindo caminho para outras, sabe? Eu acho Com que certeza tá. Tem um legado. E aí, assim, quando a gente ocupa esse lugar, não é só sobre as lutas específicas de mulheres. Cara, são mulheres negras discutindo política econômica, discutindo orçamento público, sabe? É por isso que eu fui candidata a prefeita, é por isso que eu quero governar, assim. Isso é uma vontade que eu tenho. Prefeita será. Eu quero governar, entregar. Governar é poder entregar, melhorar a vida das mulheres, do povo todo. O último metro, né, cara? Eu acho. Realmente. Tô animada pra governar em breve. Estamos animadas coletivamente pela sua governança. Última pergunta. Uma das coisas que... Uma das coisas que a gente faz muito é escrever manchete sobre o que vocês fazem. Uma das nossas maiores vivências é olhar o que vocês estão fazendo e pensar como a gente traduz isso que está acontecendo para o máximo de pessoas possível. Agora eu vou colocar esse desafio para você. Poxa vida. Qual seria a manchete da sua vida? Qual a manchete que você quer, assim, Thalíria Petroni, tananana, qual que é? Caraca, assim, rapidão. E agora, gente? Você quer? Porque essa pergunta é muito legal depois do legado, porque o legado é uma coisa que você faz prática, né? Tipo, eu fiz isso aqui na Câmara, eu fiz isso aqui, não sei o que, não, mas
existe sempre um sonho nosso que é utópico. E as manchetes, elas são um pouco... É pra ir longe? Tudo que você quiser. A manchete do que já foi ou a manchete do Não, futuro? A manchete do que você quiser. Manchete do que... e as do futuro, elas são mais legais ainda. São São bem mais legais, porque daí você tá projetando isso que eu quero fazer. A primeira presidenta negra do Brasil? Sabia! Vocês Não, olha ouviram só, aqui nós primeiro. temos que ter uma mulher negra presidente do Brasil. Quando Tem Thalíria for, muitas quando, mulheres que podem cumprir esse papel. Quando Thalíria for presidente, quero que vocês peguem esse corte e dizer que foi aqui primeiro. Thalíria Pretoni, primeira presidenta negra do Brasil. Mas é multidão. Pra fechar, eu sei que acabou. Uma eleitora minha uma vez falou, quando você ficar triste, foi lá atrás, no primeiro mandato de deputada. Você lembra que tem 107 mil pessoas atrás de você. Aí, assim, de vez em quando eu fico assim, ó. Aí eu, caraca, 107, juro, sem brincadeira. nossa, É você muito. sentir 107, 200. Cara, eu penso sobre Tem um Brasil isso. Eu penso sustentando a muito sobre gente. isso com a Ninja, sabia? Então, sobre a coisa da presidência, não é sobre... É isso. A gente vai ser sustentado por um povo que vai ver a fotografia do poder ser modificada. Milhões de mulheres e de pessoas estarão atrás de você. isso. Isso é uma coisa muito real. Eu penso muito sobre isso na Ninja. Toda vez que eu tô intimidada ou num lugar que eu acho que eu não devia estar, eu penso, não, tem 4,5 milhões de pessoas aqui atrás. É isso aí. É isso aí, vamos lá. Obrigada, Somos Thalíria. multidão. Mulher multidão. Obrigada. Beijo.